A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 17. A arte de encorajar e de recompensar. Diz Fénelon: as crianças precisam mais de encorajamento do que de punições. Acreditar na realidade das boas disposições é criá-las e aumentá-las. A ideia do julgamento ou da opinião que fazemos na criança desempenha um papel importante na confecção dessa tela psicológica sobre a qual os seus atos e pensamentos bordarão dia a dia um pouco de sua vida. Quem quer que se persuada da incapacidade de fazer uma coisa, dela se torna realmente incapaz. Não é mal que a criança confie em si própria. Em definitivo, é melhor um pequeno excesso do que falta de autoconfiança. O posso mais, entre aspas, é um estimulante mais forte do que o não sirvo para nada, entre aspas, ou o nunca conseguirei coisa alguma, entre aspas. A criança é essencialmente sugestionável. Dizermos sem cessar que ela é desajeitada, egoísta, mentirosa, gulosa, etc., é conduzi-la a um atoleiro de onde não mais poderá sair. Qual mais sadia é a sugestão inversa, que consiste em repetir com obstinação a uma criança com tal ou qual defeito, que ela pode apresentar algumas manifestações de fraqueza, mas que precisamente está em vias de curar-se. Nada desestimula mais do que a indiferença. Afinal de contas, não fizeste mais do que o teu dever? Se não te digo nada, é porque está bem. A criança precisa de algo mais. É feliz quando se sente olhada e aprovada pelos que estima e ama. A confiança facilita a ação. A desconfiança, por outro lado, suscita o desejo de agir mal. Não tenhamos medo de mostrar às crianças nossa confiança em suas possibilidades, o que será mesmo por vezes o melhor meio de despertar-lhes certas qualidades ainda adormecidas. Lembremos-nos das observações de Goethe, que vale tanto para as crianças como para os adultos. Abre aspas. Olhar os homens como eles são é torná-los piores. Tratá-los como se fossem o que deveriam ser é conduzi-los aonde devem ser conduzidos. Fecha aspas. Nos elogios como nas reprimendas, nas recompensas como nas punições, é preciso ter medida, lógica e justiça. Medida porque o excesso acaba por desconcertar o mesmo, por fazer duvidar do julgamento de quem detém a autoridade. Lógica, porque nada significa felicitar hoje por uma ação que ontem mereceu uma crítica. Justiça, porque numa recompensa imerecida perde o interesse e a força. É preciso encorajar a criança mais pelo esforço praticado do que pelo resultado obtido. O objetivo é fazer com que a aprovação dos pais tenha mais importância do que um torrão de açúcar ou do que um doce. Há casos em que é lícito servir-se do amor próprio, como por exemplo, procura fazer este esforço, é difícil, mas creio que podes consegui-lo. É preciso evitar as lisonjas que levem a criança a se comparar vantajosamente às outras. O melhor é fazer com que verifique os progressos realizados sobre si mesma, dando-lhe a perceber que pode fazer melhor ainda. Um dos meios de estimular a criança é trabalhar com ela para a realização de tal ou qual projeto, sobretudo o que esse projeto comporta para esse êxito. Um segredo a guardar, como por exemplo os preparativos para o aniversário de mamãe. A criança toma gosto pelo esforço que lhe vale a nossa aprovação. Há impulsos que são mais simples desejos de impulso e não ultrapassariam essa fase caso fossem apoiados pelos circunstantes. Uma aquiescência oportuna imprime coragem e confiança nos que ainda têm passos hesitantes. Nada encorajará mais uma criança do que dizer-lhe, ao ouvi-la, exprimir um pensamento justos. Sim, tens razão. E deslembrar habilmente na oportunidade. Como acabas de dizer, como há pouco dizias, etc. Fazer com que uma criança verifique os seus progressos é encorajá-la a progredir neles. Se a criança fracassa, nada de rigor desde que houve de sua parte um esforço leal. Cumpre evitar fazer elogios sem reserva às crianças. A discrição é quase sempre necessária. É claro que testemunhamos nossa estima.
Sempre acreditei que eras capaz disso e de mais ainda. Diga a ela. Estimulemos, mas não tratemos a criança como se ela fosse uma perfeição confirmada em graça. A criança a quem exprimimos sem cautela e sem medida tudo o bem que dela pensamos, corre o risco de tornar-se imediatamente gabola ou um pavãozinho infatuado dos seus próprios méritos. O estímulo a uma criança poderá às vezes traduzir-se numa recompensa material. Doces, brinquedos, algumas moedas, mas não abusemos. Há nisso uma solução de facilidade. Um dos perigos desse método é o de taxar e comercializar os esforços de ordem moral, que essencialmente devem encontrar solução na aprovação afetiva dos circunstantes e satisfação na própria consciência. Além disso, há ainda outro perigo. À medida que a criança crescer, é preciso recorrer a recompensas cada vez maiores. Não é comum ver pais que, imprudentemente, prometem uma bicicleta ou um manto de peles com risco de comprometerem o orçamento familiar. Pode suceder, às vezes, que os resultados não tenham estado à altura da boa vontade dos esforços sinceros da criança. Evitemos acabrunhá-las e até mesmo para que não fique sob uma impressão deprimente de fracasso, procuremos pôr em relevo a qualidade demonstrada. Anita, 4 anos. E Bernardo, 5 anos e meio, voltam de um passeio. Os chinelos da irmãzinha ficaram no quarto do primeiro andar. Bernardo se oferece gentilmente para ir buscá-los. Sobe correndo a escada e volta triunfante, trazendo um par de chinelos que, infelizmente, não são os de Anita. Em vez de ralhar com Bernardo, de dizer-lhe: "Que boboca, bem que podias prestar mais atenção, está sempre fazendo tolices", é preferível dizer: "Foste muito gentil querendo trazer os chinelos de tua irmãzinha. O par que trouxeste é mesmo tão parecido com o dela que dá até para fazer certa confusão. Portanto, vais ter novamente a gentileza de pegar o chinelo e etc, etc, etc." A criança compreenderá depressa e subirá de novo a escada com alegria, duplicando assim o valor do seu gesto fraternal.